Resolução número 11, de 11 de maio de 2018. Regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação e revoga a Resolução CFPN. Indicador ordinal masculino. 11/2012. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei nº 5.766/71, regulamentadas pelo Decreto nº 79.822/77. Considerando que é dever da psicóloga e do psicólogo prestarem serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, bem como nas demais disposições do Código de Ética Profissional e legislações correlatas. Considerando que os meios tecnológicos de informação e comunicação são entendidos como sendo todas as mediações informacionais e comunicativas com acesso à internet, por meio de televisão, aparelhos telefônicos, aparelhos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos, plataformas digitais ou qualquer outro modo de interação que possa vir a ser implementado e que atenda ao objeto desta resolução. Considerando as especificidades contidas nas legislações que versam sobre o atendimento de crianças e adolescentes, do atendimento em situações de urgências e emergências, do atendimento em situações de emergências e desastres e as legislações que dizem respeito aos atendimentos de pessoas em situação de violação de direitos. Considerando as disposições da Lei nº 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, a legislação que vem a substituir. Considerando a classificação brasileira de ocupações C.B.2002, do Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere às atribuições da psicóloga e do psicólogo. Considerando a necessidade e a oportunidade de estabelecer critérios sobre a matéria em questão. Considerando a deliberação da Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças em reunião realizada em 17 de dezembro de 2017. Considerando a decisão deste plenário em 26 e 27 de janeiro de 2018. Resolve. Artigo 1º. Regulamentar a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação. Artigo 2º. São autorizadas a prestação dos seguintes serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não firam as disposições do Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo a esta resolução. Inciso 1º. As consultas ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona. Inciso 2º. Os processos de seleção de pessoal. Inciso 3º. Utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos, SATEPSI, com padronização e normatização específica para tal finalidade. Inciso 4º. A supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogas e psicólogos nos mais diversos contextos de atuação. Parágrafo 1º. Entende-se por consulta ou atendimentos psicológicos o conjunto sistemático de procedimentos, por meio da utilização de métodos e técnicas psicológicas do qual se presta um serviço nas diferentes áreas de atuação da psicologia com vistas à avaliação, orientação ou intervenção em processos individuais e grupais. Parágrafo 2º. Em quaisquer modalidades desses serviços, a psicóloga e o psicólogo estarão obrigados a especificarem quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e esclarecer o cliente sobre isso.
Artigo 3º. A prestação de serviços psicológicos referentes a esta resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia e sua autorização. Parágrafo 1º. Os critérios de autorização serão disciplinados pelos Conselhos Regionais de Psicologia, CRPs, considerando os fatores éticos, técnicos e administrativos sobre a adequabilidade do serviço. Parágrafo 2º. O profissional deverá manter o cadastro atualizado anualmente sob pena de o cadastro ser considerado irregular, podendo a autorização da prestação do serviço ser suspensa. Artigo 4º. O profissional que mantiver serviços psicológicos por meios tecnológicos de comunicação à distância, sem o cadastramento no Conselho Regional de Psicologia, cometerá falta disciplinar. Artigo 5º. O atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá na forma desta resolução, com o consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade técnica por parte da psicóloga e do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Artigo 6º. O atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta resolução é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Parágrafo único. O atendimento psicológico citado neste artigo poderá ocorrer pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta resolução, de forma a fornecer suporte técnico às equipes presenciais de atendimento e respeitando a legislação em vigência. Artigo 7º. O atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta resolução é vedado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Artigo 8º. É vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência, pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta resolução, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Artigo 9º. A prestação de serviços psicológicos, por meio de tecnologias de informação e comunicação, deverá respeitar as especificidades de adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. Artigo 10º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CFPN. Indicador ordinal masculino 011/2012. Artigo 1º. Esta resolução entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação,